Passamos, então, à leitura do próximo projeto da pauta. Vereadora Maria Letícia, segunda secretária, com a palavra para a leitura. Projeto de Lei Ordinária, número 050206-2023, urgência. Iniciativa Prefeito. Altera dispositivos da Lei 7.671, de 10 de junho de 1991. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.124, de 9 de 11 de 2023. Regime de urgência, legislativo, votação global e simbólica, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, vereador, líder do governo, Tico Kuzma, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, vice-presidente Tito Zeglin, o projeto de lei em questão é mais uma etapa para a implantação de forma inédita do primeiro hipervisor urbano do Brasil. A gestão não encontrou sistema ou sistemas parecidos em outra cidade brasileira. A exemplo dos hipervisores em funcionamento nas cidades de Lyon, na França, Bristol, na Inglaterra, Medellín, na Colômbia, e também em Singapura, o hipervisor de Curitiba foi planejado para ser uma plataforma de compartilhamento e convergência de dados públicos. O hipervisor urbano, previsto no plano de governo da gestão do prefeito Rafael Greca e do vice-prefeito Eduardo Pimentel, será uma estrutura da administração municipal responsável por integrar todos os esforços relacionados à construção de uma cidade inteligente, buscando garantir que o processo de digitalização em Curitiba seja efetivo, inclusivo e esteja alinhado com as demais políticas de planejamento e gestão da cidade. A implantação do hipervisor curitibano conta com apoio técnico e recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, que contratou e forneceu a consultoria para o desenvolvimento do projeto, e também conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que ofereceu recursos na ordem de 5 milhões de reais a fundo perdido como compensação do financiamento do projeto Inter 2 para a instalação da estrutura física e equipamentos. O cérebro da cidade inteligente ficará no edifício da prefeitura, ali no Cabral, que fica ao lado do IPUC. No local também já está a central de monitoramento da muralha digital e também está instalado o Instituto das Cidades Inteligentes, o ICI. Então, neste prédio da Prefeitura Municipal, que está funcionando agora em forma de condomínio, no térreo teremos a muralha digital da Prefeitura e também o hipervisor urbano. Nos demais andares teremos ou continuaremos tendo o ICI, que é o Instituto das Cidades Inteligentes. Serão integrados ao Centro de Planejamento do Hipervisor Urbano as estruturas de centros de controles, como o da muralha digital, do transporte, da defesa civil, bem como os de concessionárias, prestadoras de serviços públicos de abastecimento de água e coleta de esgoto, além de energia, iluminação pública e limpeza pública. Também serão integrados os sistemas especialistas da administração pública, como aqueles relacionados à educação, saúde, abastecimento e assistência social. Por fim, serão integrados sistemas de informação externos à administração pública, mas que prestem serviços de interesse público e que produzam informações úteis aos processos de planejamento e gestão.
como as companhias de telecomunicação, empresas de transporte, aplicativos de navegação. O hipervisor será formado em 2 componentes: uma plataforma integrada de planejamento e gestão no meio urbano e um centro de planejamento, gestão e controle inteligentes. O hipervisor vai possibilitar ações baseadas na transição digital para melhorar e gerenciar a prestação de serviços públicos na cidade e também promover intercâmbios econômicos, sociais e culturais. Na plataforma serão recebidos e tratados os dados oriundos dos centros de operação, dos sistemas especialistas, dos sistemas externos e de sensores, como câmeras, radares, estações meteorológicas, entre outros. Portanto, vereadores e vereadoras, falar aqui que no projeto fala também, explica um pouco mais sobre esses dados, como acontecerão as saídas do hipervisor após coletar e condensar essas informações. As saídas do hipervisor podem ser da forma de alerta para pronta respostas, alerta para ações imediatas de polícia, de trânsito, defesa civil, também informação pública, divulgação dessa informação para a comunidade, dados abertos, liberação de acesso à base de dados, gestão integrada, ações coordenadas para atendimento completo de uma situação, informação estratégica, painéis voltados a gestores superiores, monitoramento e planejamento de análises preditivas, simulações, avaliações de cenários e realizadas com ciência de dados. E também aprendizagem de máquina, ou seja, análises combinadas com aplicação de inteligência artificial para a geração de soluções e melhorias de processos. O projeto em tela visa criar 26 cargos e comissões na estrutura organizacional do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, que é um órgão da administração indireta responsável pela transição digital de gestão e controle inteligente no âmbito do município de Curitiba. O impacto está em anexo, vereadores e vereadoras, totalizando para 2024 R$ 5.711.754 e para 2025 R$ 5.944.457. Vou passar bem rápido uma apresentação. Vereadores e vereadoras, antes gostaria de registrar a presença, Lucas Schneider, vice-presidente da União Paranaense dos Estudantes, acompanhando essa sessão, os debates. Seja bem-vindo. Esteve agora numa conversa tratando uma questão da UP com o presidente Marcelo Fachinello. Bem-vindo, Lucas, a essa sessão. Então, eu peço uma apresentação. Vereadores, eu vou aqui registrar nessa apresentação a participação dos vereadores, dos assessores, numa reunião técnica que tivemos no IPUC, com toda a equipe do IPUC, liderada pelo presidente do IPUC, o Luiz Fernando Jamur. Então, estiveram presentes lá a vereadora Indiara, o vereador Bobato, o vereador Oscalino, também a vereadora Sargento Tana Guerreiro e representantes da professora Josete, do vereador Serginho do Posto, do vereador Oscalino e da vereadora Amália Tortato, nessa explicação. Então, aqui, vamos passar rapidamente, eu vou tentar falar, pode voltar, por favor? Então, aqui é o projeto do hipervisor urbano de Curitiba, a responsabilidade é do Oscar Ricardo, que é coordenador de pesquisa do IPUC. Próximo. Então, falamos em sociedade do conhecimento, hoje tudo é informação. Então, o IPUC trabalhou naquela questão de ter a informação, disponibilidade de informação de qualidade, para que o município, para que os gestores tenham uma informação de qualidade no final e que tenham essa capacidade de usar essa informação em projetos e planejamento do futuro, para que essas informações sirvam para planejar o futuro da cidade de Curitiba. Próximo. Então, o hipervisor urbano funciona como uma camada integradora acima dos diversos sistemas de supervisão e centros de controle operacional com funções específicas e pode ser resumido como um instrumento de melhor coleta de dados combinado com a melhor análise e melhor divulgação das informações. O próximo.
Então, o hipervisor vai funcionar como uma ferramenta catalisadora e coordenadora do funcionamento integrado da estrutura de informações da Prefeitura de Curitiba. Então, é importante para viabilizar uma cidade inteligente por completo. Próximo. O hipervisor de Curitiba, então, serve como uma plataforma integrada de planejamento e gestão, é o primeiro pilar ali. O segundo é operadores especializados em tecnologia de dados, por isso estamos votando a criação desses cargos para que possam ser contratados por meio de cargos e comissões, operadores especializados em tecnologia de dados. E também um centro de planejamento e gestão e controle inteligentes. Também os cargos em comissões servem para que nesse centro tenham cientistas da área de TI que possam operar esse sistema e trabalhar com as informações que esse sistema vai ofertar ao município. Próximo. Aqui é a sede da Prefeitura, onde funciona o Instituto das Cidades Inteligentes, o ICI. Na realidade, lá é um prédio público da Prefeitura que era alugado ao ICI por completo e agora passou a funcionar de forma de condomínio. Então, no térreo, junto com a muralha digital, vai ficar alojado o hipervisor urbano, que já está em construção. Os vereadores que lá estiveram, os assessores, conseguiram ver a implantação dessa sala ou das salas do hipervisor urbano. Próximo. Aqui é um desenho das salas lá que está sendo reproduzido. Próximo. Aqui a sala que já está praticamente pronta. Próximo. Então, aqui, vereadores, para ter uma ideia geral, né, o hipervisor ele vai ser a ferramenta de integração de todos esses sistemas que nós temos já na Prefeitura. O 156, bilhetragem eletrônica, o Centro de Controle de Operações, o plano Clima, enfim, Saúde Já, todos esses sistemas vão ser integrados ao hipervisor, que vai trabalhar todos esses dados e vai apresentar soluções para o planejamento. Próximo. Aqui, vereadores e vereadoras, o primeiro passo do hipervisor é trabalhar em conjunto com os dados e informações daqueles sistemas da Prefeitura. E o segundo passo é fazer a integração com sistemas externos à Prefeitura. Redes sociais, Waze, Twitter, Facebook, WhatsApp, enfim, Copel, todos esses sistemas poderão se conectar com os seus dados, fornecerem os seus dados à Prefeitura e, em troca, poderão receber esses dados da Prefeitura para trabalharem com seus programas e desenvolverem os seus sistemas. Próximo. Aqui, o hipervisor, como funcionará, o centro de controle operacional, sensores, câmeras, levantamento, telefone, mensagens, todos eles vão para o hipervisor. Aí podemos ter entradas especiais, esporádicas, por exemplo, vamos fazer uma consulta à feira agora especial de Natal, vamos trazer informações desses frequentadores. Então, esse aqui entrariam em entradas especiais para termos dados especiais para que se junte aos outros dados. Sistemas especialistas também são essas parcerias que podem ser feitas e informações diretas dos sensores, das câmeras que são interligados. Próximo. Aqui o hipervisor urbano, aí teremos uma unidade de proteção do dado para que a informação chegue aonde tem que chegar, seguindo todas as normas, todas as legislações, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, e daí teremos aqui, apresenta a resposta que teremos, uma pronta resposta, um alerta para ações imediatas da Polícia Civil, Trânsito e Defesa Civil, uma informação pública importante que foi gerada por esses dados que compõem o hipervisor, também dados abertos, quer dizer, aquelas empresas parceiras, aquelas entidades, aquela startup que precisar de informações para desenvolver a sua startup, o seu produto, terá acesso a esses dados abertos em Curitiba. Então, Curitiba já é expoente na questão da startup, já temos unicórnios, com certeza, após o hipervisor, receberemos ainda mais empresas ou mais pessoas querendo empreender com startups para poder usar esses dados abertos da Prefeitura ou da cidade de Curitiba. Também uma gestão integrada é possível,
é a prestação de contas, informação estratégica, monitoramento e planejamento. Próximo. Aqui, vereadores, se encaixa ao perfil dos cargos em comissões que nós estamos votando hoje. Então, para fazer todo esse trabalho no hipervisor, nós vamos precisar de monitores especialistas em TI e monitores especialistas em cada área. Vamos fazer um trabalho sobre a educação, precisamos de um monitor da área da educação, que entenda de TI e que entenda da área da educação. Precisamos de cientistas de dados, para que esses dados tenham um resultado final. Não adianta ter os dados se não soubermos aplicar esses dados. E também desenvolvedores de programas, de sistemas, que têm que fazer parte desse hipervisor. Próximo. Então, os monitores, eles têm que acompanhar essas informações, ele tem que identificar as anomalias, ele tem que disparar os procedimentos de atendimento, ele tem que fazer análises iniciais, ele tem que informar a necessidade de análises mais profundas. Então, um dos cargos que estamos criando são para os monitores, que têm essa responsabilidade. Também temos os cientistas de dados, que eles têm a atribuição de descobrir novos padrões e relacionamentos com potencial de transformar a organização, revelar falhas e problemas que passariam despercebidos e prever mudanças e otimizar o tempo e a eficiência da reação. E outra função são os desenvolvedores, que eles têm que desenvolver as conexões com os bancos de dados e sistemas, criar ou adaptar algoritmos, desenvolver rotinas e procedimentos automatizados e também criar aplicações de inteligência artificial. Próximo. 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 Aqui são de outras cidades, né, como funciona o hipervisor. Amsterdã ali passou. Então, aqui, os monitores, vereadores, eles têm que ter domínio nessas áreas. Nós vamos fazer um trabalho em cima daqueles dados coletados no trânsito. Precisamos de um monitor que tenha um conhecimento de trânsito, que seja especialista em trânsito, para que possa fazer esse trabalho. E vamos fazer um trabalho na saúde, vamos precisar de um monitor da área da saúde. Vamos fazer um trabalho na educação, vamos precisar de um monitor da educação. Então, é importante que esses monitores, conforme o perfil, conforme o trabalho que vai ser feito no hipervisor, tenham também conhecimento nessas áreas. Por isso, vereador Beto Moraes, a importância de ser um cargo em comissão. Um cargo em comissão, diferentemente do concurso, o concurso, a pessoa vai fazer esse concurso, não conseguimos colocar habilidades nessa área, ou pré-requisitos nessa área, e também, por ser área de TI, são muito, digamos assim, nômades, esses trabalhadores na área de TI. Hoje eles estão numa empresa, amanhã eles estão em outra, amanhã estão no serviço e depois da manhã estão em outra. Por isso, a necessidade do cargo em comissão, que se algum desses contratados saírem, o município tem condições de repor imediatamente outro especialista na área, não dependendo de um novo concurso público ou de um novo edital para chamamento de novos servidores. Então, a questão de ser o cargo em comissão é justamente pela característica do cargo que nós precisamos. Tanto monitores, quanto cientistas, quanto desenvolvedores, são cargos, são profissões que as pessoas costumam não ficar muito tempo no seu serviço, no seu trabalho, porque recebem outras ofertas. Então, nesse sentido, a dinâmica melhor é o cargo em comissão. Próximo. A parte de ciência de dados, análise descritiva, análise diagnóstica, análise preditiva, análise predictiva. Próximo. Também próximo. Aqui é um exemplo de dados, de uma projeção de como ficaria a construção do prédio de uma determinada rua. Tudo isso vai ser possível ser feito e qual o impacto que esse prédio causaria para o entorno. Próximo. Aqui a cidade de Curitiba, ela foi modelada, que a gente chama, em nuvem. Então, é um dado que já temos que poderá ser trabalhado por diversas áreas dentro do hipervisor. Próximo. Aqui é uma simulação desses prédios sendo construídos naquela área. Próximo. Aqui é uma área de Curitiba também com uma simulação de inundamentos. Então, é possível receber todos esses dados de construções, de áreas que são alagáveis e colocar no sistema e aí os especialistas trabalharem com esses dados. Próximo. Aqui também do alagamento. Próximo.
Então, aqui, vereadores, acho que é importante o porquê do regime de urgência. Como falamos, lá em 2009, tanto a agência francesa quanto o BID, quando tratam de financiamento com o município de Curitiba, eles também colocaram a proposta de não financiar somente obras, mas financiar algo que fosse para a gestão, que trouxesse ou que gerasse um benefício importante para a população e também nessa área de tecnologia. Então, a prefeitura, conversando com a agência francesa, com o BID, resolveu iniciar esse processo em 2009 de planejamento do hipervisor. Tanto que em 2009 que se iniciou, que em 2020 já estava previsto no plano de governo da gestão do prefeito Rafael Greco e do vice-prefeito Eduardo Pimentel. Aí a fase 2 é a implantação, que começou em março de 2022, a implantação no local, os treinamentos que foram feitos aos servidores bancados pela agência francesa. Então, ela contratou consultorias e foram diversos treinamentos que foram feitos com os servidores para que pudéssemos chegar na fase 3 da contratação dos serviços para a infraestrutura e também da tecnologia e também da operação. O projeto foi pensado desde 2009, porém, essa característica de ser encargo em comissão, a estrutura do pessoal que vai trabalhar, só foi decidida agora, em final do ano passado, início desse ano, que chegou-se à conclusão, os gestores da prefeitura, do técnico, que a melhor alternativa seria cargo em comissão. Como eu expliquei, justamente pela característica desses cargos exigidos para operar e fazer o funcionamento do sistema hipervisor. São cargos que não costumam ficar muito tempo na sua empresa, na sua área de atuação, e que a conclusão foi que o cargo em comissão seria melhor para que não venha a ser prejudicado o serviço de fazer um concurso público, ou, por exemplo, também poderíamos contratar uma consultoria para fazer o hipervisor através de uma licitação. Porém, essa consultoria iria ficar 1 ano, 2 anos, conforme o tempo da licitação, e aí, findado esse tempo legal da licitação, teria que ser feita uma nova licitação e contratada uma nova consultoria, que ia perder todo aquele trabalho feito pela consultoria anterior, ou pelo menos até ficar a par daquilo que tinha sido feito, perderia-se muito tempo. Por isso, o cargo em comissão, que se porventura algum desses contratados, sejam supervisores, sejam monitores, saírem, a prefeitura tem condições de buscar imediatamente no mercado do trabalho outro para substituir. Então, estamos na fase 3 da contratação, agora do projeto de lei que foi enviado à Câmara, para contratar esses servidores que vão fazer o trabalho do hipervisor, e a prefeitura está terminando as instalações e a contratação dos sistemas, e a previsão é que o hipervisor urbano comece a operar em fevereiro do ano que vem. Próximo. Obrigado. Então, vereadores e vereadoras, nesse sentido, eu procurei passar uma explicação daquilo que foi apresentado aos vereadores que puderam comparecer, aos assessores, e dizer que hoje temos que falar, sim, que é um marco histórico para a nossa cidade, é mais uma etapa para a implantação do hipervisor. Vereador Serginho do Poço solicita a parte. Vereador Serginho. Obrigado, líder. Na verdade, é uma estrutura muito robusta que se pretende criar de alta performance tecnológica. Nós estamos falando de uma retaguarda que vai concentrar dados de várias secretarias que chegarão para que seja, de fato, retornado isso como uma ação. Então, a ação do município, a partir do momento que ele recebeu, principalmente um 56, eu observei isso, seria essa a minha pergunta. Então, a cada minuto, o contribuinte acessa um 56 para criar uma demanda e solicitar uma demanda. Isso vai para essa estrutura, a estrutura fará o filtro e vai devolver à secretaria com resposta. Isso que pretende se fazer, pelo que foi colocado dessa forma. Então, eu acredito assim, é muito positivo para a administração pública esta ferramenta tecnológica.
A gente acredita que o objetivo é, de fato, lá na ponta, ter um efeito positivo e qualitativo para a cidade de Curitiba. Tem uma questão que a gente talvez se preocupe, mas não sei se é para agora, porque a Lei 13.709/2018 é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente só acredito que a lei deva ser aprimorada, a forma que vai ser utilizada, porque nós temos esta lei federal que faz com que, sendo esses operadores não da administração direta, todos serão contratados, então a gente tem que ter essa segurança para que não infrinjam nessa lei. Então, isso aí eu acredito que o município tem que ter esta cobertura legal para que se desenvolva a atividade de forma plena. Eu observo aqui também que não tem vínculo com a muralha, mas a muralha digital vai ser um fornecedor de dados, né, como outros mecanismos que fornecerão os dados para aquela ação. Então, assim, eu acredito, espero que esse programa tenha esse objetivo, a eficácia dele poderá ser medida dia a dia, né, e Curitiba dá um salto grande, tendo em vista recentemente passou a ser a cidade inteligente. Eu acho que é um bom momento, Curitiba está implementando esse sistema que poderá de forma ser muito contributiva no dia a dia da cidade. Então fica aqui essas observações, líder. Agradeço, sua explanação foi muito didática, eu acho muito esclarecedora, alguns pontos que nós tínhamos, não dúvidas, mas esclarecimentos mesmo a serem feitas. Então, ficam só essas observações. Devolvo a palavra, agradeço a parte. Obrigado, vereador Sergio Posto. Vossa Excelência, acho que traz primeiro a importância do hipervisor urbano, assim como grandes obras que estão sendo feitas nas cidades, que vão ser um grande legado da gestão, o término da Linha Verde, Bairro Novo da Caximba, o Inter 2, o Ligeirão Leste-Oeste. O hipervisor urbano também é um grande legado da gestão que vai colaborar no planejamento da cidade pelos próximos 20 anos. Então, é um legado que se deixa para as próximas gestões, mas além de colaborar no planejamento a longo prazo, a curto prazo, ele também traz, o que Vossa Excelência colocou, essa resposta imediata à população com informações de desastres, informações de abastecimento, informações de trânsito, quer dizer, compilando todos os dados que chegam, é possível passar à população determinada informação. E também auxilia no planejamento, que foi um exemplo que foi dado, por exemplo, numa escola municipal. Se por alguma razão se baixa a nota, né, de avaliação daquela escola, a escola pode ter algo imediato, algum número imediato em relação ao porquê. As crianças estão faltando, não foi entregue merenda, alguma questão assim, a educação já tem esse levantamento, mas pode associar outros dados. Espera aí, quebrou uma ponte, tivemos problema o mês inteiro de assalto numa determinada região, tivemos alerta de terrorismo. Então, junta-se todos esses dados e você tem uma resposta melhor para aquela secretaria afim e também para o planejamento. Então, vereadores, nesse sentido, a gente pede o voto favorável a mais esse projeto importante e o grande destaque que falamos, inédito, talvez, no Brasil. França tem, outras cidades têm, mas aqui não conhecemos um sistema que entregue todas as informações e colabore com a tomada de decisão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrada a discussão do vereador, passamos à discussão do vereador Dalton Borba. Com a palavra, 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos acompanha, os estudantes que estão aqui hoje num trabalho muito lindo de fiscalização e aos servidores dessa casa que sempre nos proporcionam esses grandes debates. Eu quero começar a minha fala, senhor presidente, dizendo que é preciso que a gente abandone a retórica nesta casa. Tem certas coisas, com a máxima vênia que eu rendo aqui ao líder do governo, mas tem certas coisas que não adianta querer explicar,
porque explicação não tem. Nós vimos aqui, através dos slides que foram apresentados pelo próprio líder do governo, que o planejamento desse projeto começou no início de 2019. Portanto, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Em 5 anos, a equipe envolvida com o desenvolvimento desse projeto não conseguiu prever os cargos e apresentar isso num projeto de lei que permitisse o amplo debate, aliás, que permitisse a esta casa fazer o que ele é devido fazer por força da ordem constitucional, que é fiscalizar. Preferiu o chefe do Poder Executivo empurrar isso aqui, como de costume, goela abaixo, num regime de urgência. E o que é mais curioso, senhores vereadores, vejam que coisa curiosa, para dizer o mínimo, há 9 meses das eleições. Sim, porque dezembro praticamente já acabou. Nós já estamos aí no meio do nosso ano, do final do último mês do ano. E as eleições são no começo de outubro do ano que vem. Portanto, nós estamos há 9 meses, período de uma gestação. E por que esse projeto foi colocado em regime de urgência para ser votado esse ano? Aí eu quero externar aqui uma conclusão que é só minha, não estou acusando ninguém. Mas me faz pensar, com muita convicção, de que se nós colocássemos a criação de 26 cargos, com uma média de custo de cada cargo desse, na ordem de R$18 mil para os cofres públicos, cargos em comissão para exercer uma atividade que é eminentemente técnica, em ano eleitoral, isso ficaria muito feio para o Poder Executivo. Eu concordo com tudo o que o nobre vereador Tico Kuzman colocou aqui com relação aos benefícios que esse projeto vai trazer para o município, e eu não estou me opondo a isso. Evidentemente que não. Isso coloca Curitiba na vanguarda. Dentre outros temas, tantos que a nossa cidade anda na vanguarda. Agora, um projeto que está sendo gestado há 5 anos, a gente deixa para aprovar 26 cargos que vão custar R$6 milhões nos cofres públicos, em ano eleitoral. Isso é, no mínimo, repito, para dizer o mínimo, isso é curioso. Mais curioso é eu ouvir aqui hoje que, em final do ano passado, início desse ano, a equipe do IPUC entendeu que seria melhor fazer isso por cargo em comissão. Por favor, venham com um fundamento minimamente razoável aqui. Mas você vai criar um sistema, como está colocado aqui, hipervisão, que é uma coisa de altíssima e tecnologia de ponta. E nós vamos falar em cargo em comissão para isso? Não seria o caso de fazer um concurso público com um edital duramente exigente, de qualificação técnica, de comprovação técnica, curricular, para a gente ter um órgão desse tocado com a maestria que se requer? Nós estamos criando cargo em comissão para quê? Para ser mais um cabidão de cabo eleitoral? E tudo isso em regime de urgência. Eu trago aqui, senhores vereadores, um julgado no agravo em recurso extraordinário do Supremo, que estabelece, isso não sou eu que estou dizendo, isso não é opinião minha, isso é o Supremo Tribunal Federal interpretando os princípios constitucionais, dizendo que cargo em comissão tem que ter a previsão das suas competências na lei, não no decreto. Você criou cargo, tem que dizer o que esse cargo tem de responsabilidade, de competência. Sabe por quê?
Porque se der um problema lá, na execução de uma competência ou outra, a gente tem que saber a quem atribuir a culpa. Do jeito que está aqui, nem isso a gente consegue. Então eu crio 26 cargos em comissão e eu não sei o que cada um deles vai fazer. Ah, mas está previsto no projeto que é monitores, que é isso, que é aquilo. Isso tem que estar na lei, não tem que estar na cabeça do prefeito. E quem diz isso é a Suprema Corte desse país, que, aliás, curiosamente, também vem sendo atacada nessa casa aqui ultimamente, por alguns doutos intelectuais que se julgam no direito de fazer juízo de valor contra a Suprema Corte. E aí eu pergunto, não obstante o projeto seja um projeto que inova, que traz evolução, que traz benefícios para o município, esta casa vai fazer o quê? Vai se submeter a um regime de urgência, vai engolir com farinha isso aqui, que nem pela CCJ passou? E embora tenha aqui no projeto uma orientação da Projuris, chamando atenção sobre essa posição do Supremo, o que nós vamos fazer? A gente vai fingir que está tudo certo e vão aprovar? Esse é o presente de Natal que os curitibinhas estão ganhando. Presente de grego. Pega um projeto que é bom e no apagar das luzes faz passar do jeito que é mais conveniente. Mas eu volto a dizer, o princípio mais caro do direito administrativo dentro da ordem constitucional é que para certos atos o administrador não age com discricionariedade, ele age com vinculação. Este é um exemplo clássico de ato vinculado. É preciso se submeter aos termos da lei. Eu quero saber quem são esses cargos, como eles vão ser preenchidos, qual é a competência de cada um deles, quais são as suas prerrogativas, o que não podem fazer e, principalmente, qual é a sua capacidade técnica de assumir o cargo que está assumindo. Do jeito que está sendo colocado aqui, nesse projeto em regime de urgência, não precisa sequer ter qualquer qualificação técnica para exercer qualquer desses 26 cargos que estão sendo colocados aqui, a um custo, a bagatela de R$18 mil por mês para cada um. A gente consegue explicar isso, vereador Pier? A gente consegue explicar que isso tem que ser feito em meados do mês de dezembro, no apagar das luzes, em regime de urgência, sem passar pela CCJ e sem dar tempo dos vereadores sequer debater isso aqui com o IPUC? 5 anos o projeto sendo concebido e a gente tem que engolir isso aqui em regime de urgência. Eu peço uma parte aos senhores vereadores. Parte do vereador Pier Petrucciello. Já concedo, vereador Pier, sempre um prazer ouvi-lo. Eu volto a dizer, o que quer que se argumente aqui nesse plenário hoje, senhores vereadores, pelo amor de Deus, ponham a mão na consciência, tem coisa que não tem explicação. E a gente tem que ter coragem de encarar, tem que ter coragem de dar a sua cara para dizer, eu voto porque eu entendo que o regime de urgência está certo, porque cargo em comissão está certo, porque um salário que nós vamos pagar de livre escolha do prefeito está certo, para pessoas que não precisam ter qualificação, está certo. Muito bem, essa é uma casa democrática, cada um tem o direito de votar como bem entender, como bem representa a população de Curitiba. Mas tenha a coragem para admitir que não está votando, está se submetendo. E isso é o início do rompimento de um processo de representação política no Estado Democrático de Direito. É preciso que a gente pense naquilo que fizemos no juramento quando assumimos aqui essa função nobre de representar a população. Nós juramos cumprir a Constituição. Acho que todos lembram disso.
Pois bem, esse projeto está em desacordo com a Constituição. Eu gostaria muito de ter feito essa fala na CCJ, mas o projeto não foi para lá, porque estava em regime de urgência. Quero deixar claro aqui, senhor presidente, já vou conceder a parte do vereador Pier, mais uma vez, até porque o regime de urgência veio assinado pela maioria, o projeto vai passar. O meu voto. Eu não consigo dizer para o meu eleitor, eu não consigo dizer para o cidadão de Curitiba que, a pretexto de ter um projeto que traz benefícios para a cidade, como eu já reconheci aqui, ele tem que ser colocado aqui goela abaixo. Nesse momento, Montesquieu deve estar se revirando na tumba, quando ele criou a teoria da tripartição dos poderes com a regra dos freios e contrapesos. Essa regra não se aplica aqui. Vereador Pier, com a palavra. Obrigado, vereador Dalto. Eu gosto do bom debate e tenho um respeito por todos os 38 vereadores dessa casa, e Vossa Excelência é uma dessas pessoas. A pergunta que eu lhe faço, com base na sua defesa, tá? Se esse projeto fosse apresentado 2 anos antes, o senhor votaria favorável se ele tivesse tramitado na casa de uma forma sem regime de urgência? Se tivesse sido apresentado 2 anos atrás, eu teria condições de ter estudado, vereador Pia. Não posso dizer se eu seria favorável ou contra, mas eu teria estudado. Porque pelo que Vossa Excelência alega, inclusive motivo eleitoral, alega o valor de 18 mil, alega uma série de outras situações, isso me faz pensar que Vossa Excelência já é contrário ao projeto. Então, por que eu falo isso para o senhor? Porque, mesmo com base no Supremo Tribunal Federal, é necessário entender que a administração pública ela é dinâmica. Então, os cargos em comissão, em qualquer prefeitura, eles precisam ter uma espécie de remanejamento. Você remaneja conforme a secretaria ela vai se moldando. Em determinado momento você precisa de alguém para aquela função, em determinado momento você precisa daquela pessoa para outra função. Esse é o ponto positivo do cargo em comissão, diferente, por exemplo, do cargo do concurso público. Ele é mais complexo de fazer esse remanejamento. A minha fala vai na direção, Dalton, de dizer que quando você forma uma bancada de apoio, quando um prefeito ganha, um governador ganha, quando o Lula ganha, ou o Bolsonaro, qualquer presidente da República, você forma uma base de apoio para que os projetos de interesse daquele governo possam tramitar de uma maneira mais fácil. O que não significa que a gente vai concordar com tudo. Eu, quando fui líder do governo, nessa Câmara, durante 7 anos, aquelas matérias que eu discordava, eu antecipadamente iria às reuniões para que pudesse haver um poder de convencimento. E tudo aquilo que sempre foi colocado em questões meramente técnicas, certo? Logicamente, outras políticas também, enfim. Então eu acho que esse projeto, vereador Dalto, conhecendo principalmente o presidente do IPUC, conhecendo a forma como aquilo é tocado internamente, eu acredito que esses cargos vão beneficiar a cidade como um todo. Eu não tenho a informação do porquê do valor de 18 mil, mas entendo que, para se trabalhar no IPUC, é necessário ter qualificação. E acredito que o prefeito de Curitiba e o presidente do IPUC vão colocar pessoas qualificadas para estarem ali, ocupando aquelas funções. E discordo de Vossa Excelência só no que diz a questão política de eleição, né? Porque 25 cargos em comissão, com todo respeito, muda pouquíssimo num ambiente político de eleição. Sabe, não acho que isso faria diferença para A ou para B. Eu tive na base do ex-prefeito do seu partido, e ali também se detectavam alguns cargos em comissão, e eu vou ser muito sincero, eu encaro isso com naturalidade, eu não acho que isso é uma coisa assim de outro mundo. Então, só faço essa parte, Dalton, porque, assim, eu não concordo quando o senhor diz, por exemplo, dessa coisa da exposição, da chancela. Veja, é apenas o meu ponto de vista, porque parece que o senhor acaba agredindo, de certa forma, não é bem essa palavra que eu queria usar, mas vou usar porque eu tenho essa intimidade com Vossa Excelência,
tenho essa intimidade, no bom sentido, com Vossa Excelência, de poder dizer isso no microfone, como já disse aqui. Então, assim, é formada uma bancada de apoio, essa bancada de apoio ela se reúne, vem os projetos da prefeitura, a gente estuda, a gente planeja, a gente vê o que é. A Indiara aqui acabou de falar, o projeto está lá desde 2019 e tal. Há uma dinâmica dentro da prefeitura, porque são muitas coisas acontecendo na cidade, então muitas vezes esse regime de urgência acaba vindo aqui. Muito obrigado, vereador Dalton, eu respeito muito a sua opinião, em que pese, logicamente, muitas vezes não concordar. Obrigado, Dalton, por ter me dado a oportunidade da parte. Vereador Pier, sempre pertinente a sua palavra, vereador sempre muito elegante e muito generoso nas suas considerações. E, evidentemente, que eu me rendo a uma discussão na matéria de direito administrativo, porque sei Vossa Excelência é especialista nessa área. Mas eu quero dizer, e insisto nisso, vereador Pier, colocar um cargo em comissão num projeto dessa magnitude, como o próprio vereador Tico Kuzman disse aqui, que algumas cidades do mundo apenas têm, e nós seremos vanguarda nisso, seria mais ou menos a gente preencher vaga da nossa Projuris ou da Procuradoria-Geral do município, indicando colegas advogados. Eu tenho certeza que Vossa Excelência conhece grandes advogados, eu também conheço grandes advogados, mas a gente não pode indicar, só porque a gente conhece e acha que o sujeito é bom. É preciso que haja um concurso seletivo para que ele demonstre tecnicamente, numa avaliação que é uma avaliação eminentemente técnica, se ele tem competência, se ele tem capacidade de exercer o cargo ou não. Então, eu entendo que cargo em comissão, nesse sentido aqui, o vereador Tico Kuzman disse, os técnicos do IPUC entenderam que era melhor. Eles entenderam? Será que o Ministério Público também entendeu isso? A OAB entendeu isso? Esta casa entendeu isso? Não, ninguém entendeu isso. Sabe por quê? Porque essa matéria não foi trazida para o debate. Quando Vossa Excelência pergunta se há 2 anos atrás tivesse sido apresentado isso, eu teria concordado? Eu não sei. Porque eu teria estudado mais o assunto, coisa que não foi me permitido. Quer dizer, eu tenho uma função para a qual eu jurei aqui cumprir quando assumi meu mandato, e agora eu não posso cumprir essa função, não porque eu não quero, é porque não me dão chance de fazer isso. Porque o projeto vem em regime de urgência, e aí a gente tem que simplesmente, como se isso aqui fosse um bingo, escolhe uma e arrisca. Eu conversei com vários vereadores, inclusive da oposição, falei com a professora Josete, falei com os independentes, falei com o vereador Euler, falei com o meu colega de partido, o vereador Marco Vieira. Alguns dizem, mas o projeto é bom. Veja, mas nós não estamos discutindo aqui o conteúdo do projeto. Nós poderíamos sim estar discutindo esse conteúdo, e aí eu até creio, vereador Pires, que a maioria, se não até unanimidade, talvez aprovasse o projeto. Agora, nessas condições, o projeto trazer 26 cargos em comissão de livre escolha, cargos que sequer têm quais são as competências que ele traz consigo, sendo isso uma exigência da Constituição, me faz pensar que alguma coisa de errado tem. Mas Dalton, você pode estar errado. Posso, só que eu quero ter a chance de ser convencido que eu estou errado, e não num projeto enfiado goela abaixo. Eu quero aqui, evidentemente, pedir desculpa aos meus colegas vereadores, eu não quero, em absoluto, todos sabem aqui, e eu me relaciono muito bem com todos os vereadores, longe de agredir alguém, vereador Pierre, longe de agredir algum colega aqui dentro. Mas o que eu estou fazendo é... É que conhecendo Vossa Excelência eu sei que não faria isso. Sim. Então por isso que eu fiz questão de ressaltar que às vezes ali no calor da fala acaba acontecendo. Então... Perfeitamente. Então o que eu quero colocar só isso, é que é preciso que a gente tenha um pouco de lucidez para a gente entender que, embora o prefeito muitas vezes tenha essa prerrogativa de encaminhar um projeto porque ele julga que de fato é urgente, ou o tema é objetivamente urgente, isso faz parte do processo legislativo, faz parte do regime democrático. Mas eu tenho percebido aqui, e eu acredito que Vossas Excelências não hão de discordar disso, que nós temos banalizado com frequência o regime de urgência. E aí, a semana passada nós tivemos aqui o projeto da criação daquele parque, próximo ao Parque São Lourenço, e o regime de urgência foi justificado assim, porque está chovendo muito. Meu Deus do céu, faz 10 mil anos que chove.
E a gente tem que aprovar o projeto agora, na urgência. É disso que eu estou falando. Mas, evidentemente, que eu respeito a todos e cada um dos vereadores, cada um tem legitimidade para estar aqui votando, manifestando a sua concordância com o projeto ou não, mas eu só queria deixar esse recado porque, de fato, eu não posso concordar, independentemente, repito, do conteúdo do projeto, eu não posso concordar com a forma com a qual ele foi aqui colocado. Isso para mim... Isso para mim é uma afronta ao processo democrático, é uma afronta à regra dos freios e contrapesos. Isso inibe e diminui a competência desta casa. Isso desrespeita a população de Curitiba, que gostaria sim de saber como esses 26 cargos, quem vai ocupar esses 26 cargos, quem nomeia. O vereador Pia disse aqui, eu concordo, há 26 cargos não é grande coisa. Todos aqui, principalmente aqueles que se dizem conhecedores da Bíblia, conhecem a parábola da sardinha que venceu o cavalo, não conhecem? Não é 26 cargos, são mais 26 cargos. Não é uma sardinha, é um cesto cheio de sardinha que venceu o cavalo. É preciso, então, que a gente faça essa reflexão. E eu faço questão, nesse momento, sem qualquer juízo de valor sobre o projeto em si, porque me nego a entrar na discussão do projeto em si, quando eu vejo que suas premissas são equivocadas. Eu não vou discutir, eu não vou formular um juízo de valor, até porque o conteúdo do projeto não foi trazido para esse parlamento a tempo de nós estudarmos o projeto. Então, eu me sinto deslegitimado para falar se o projeto é bom ou se é ruim. Agora, me sinto legitimado para falar do projeto naquilo que ele viola a Constituição. Nisso eu falo com certeza absoluta. Viola a Constituição. E isso, inclusive, foi reconhecido pela Projuris desta casa. Está no parecer que instrui o projeto. Senhor presidente, quais são os apartes? Jorge Prats, Serginho do Poço e Tico Kuzma. Vereadora Jorge Prats, com a palavra. Obrigada, vereador Dalton. Bom, dizer que eu acho muito importante essa análise que o senhor fez aqui agora. E vale também dizer que, por mais que seja importante mesmo a gente pensar nos usos das tecnologias para que a gente possa até mesmo facilitar o serviço, né, e unificar informações, existem questões que são importantes ser consideradas que até batem com o que o senhor trouxe agora, da importância da criação dos cargos. Essa criação de cargos ela é feita justamente para validar também um serviço, né, que é ali o centro de monitoração, que também fala sobre a vida da população. Então, nós não podemos ir com tanta pressa assim, né, sem entender direito o que está sendo feito. A gente tem, por exemplo, ali, dentro dessa proposta, né, de monitoração, e que então o vereador Tico aqui não trouxe, que é a monitoração das vidas também. Né? A gente tem, por exemplo, a Muralha Digital, que é uma das plataformas ali usadas para monitoração, e dentro dela a gente tem o reconhecimento facial como uma das propostas de monitoração. E esse reconhecimento facial ele já foi provado que ele tem algumas dificuldades, até mesmo de identificar, ele é feito ali através de algoritmos, né, para fazer o desenho da face das pessoas, mas ele tem a dificuldade de identificar, por exemplo, as pessoas que têm a pele retinta, os negros de pele retinta. Então, a gente já tem alguns apontamentos de dificuldades dentro do sistema de monitoração. E esse sistema de monitoração todo, ele envolve a vida das pessoas. E se a gente não faz esse debate com toda a população para explicar o que é que significa, e não é só dizer a unificação, né? A unificação não está falando só sobre os prédios ou sobre, né, o atendimento básico que foi posto aqui. Está falando, sim, também de identificar vidas, de colocar a vida de toda a população nessa monitoração. E aí, então, é importante que a gente consiga trazer esse debate para a população primeiro, entendendo todo o escopo do serviço. E aí, sim, nós vamos pensar em criar os cargos porque criando esses cargos hoje, a gente está validando um serviço que nós todos aqui não temos o conhecimento pleno
do que significa, muito menos de como funciona e o que vai ser monitorado através daí. Então, esse é um debate muito amplo que nós temos que fazer com segurança para se pensar na criação dos cargos, como também o vereador bem colocou. Não acredito que seja esse regime mesmo, né, de cargo, precisa ser cargo comissionado, porque isso também traz uma segurança maior para esse serviço ofertado. E aí finalizo dizendo, vereador, que também reconheço também a importância de a gente se abster agora, porque não é dizer contra um projeto, né, que é de suma importância para a cidade, a unificação, etc. Mas sim que a gente precisa debater isso com segurança, com honestidade, em primeiro lugar, porque trata-se da vida das pessoas e principalmente que a gente traga a população para dentro do debate também. Então, criar os cargos agora vai efetivar esse serviço que a gente não se tem conta. E a gente sabe, sim, que todas as tecnologias, agora, elas precisam ser aplicadas de maneira correta, para que lá na frente a gente não tenha como, né, aí já vários momentos perdidos mesmo do que significa essa tecnologia e o mau uso delas. Então, esse monitoramento não pode servir para discriminar e muito menos oprimir ainda mais quem já tem a vida, né, exposta a vulnerabilidades. Obrigado, vereador. Vereadora Georgia, Vossa Excelência tocou num tema bastante delicado e que eu reitero aqui. É preciso que os senhores vereadores entendam que eu não estou aqui me colocando contra o projeto, até porque, repito, eu não tive a oportunidade institucional de estudar o projeto. Esse projeto envolve mecanismos de altíssima tecnologia. Então, nós precisaríamos, até nós, vereadores, precisaríamos de um auxílio técnico de pessoas capacitadas para nos fazer entender esse projeto, para saber se ele é bom, se ele cumpre, se ele não discrimina, se ele não traz algum tipo de descompasso social, que pode, às vezes, é possível que, às vezes, gere um descompasso e que a gente tenha que adaptar. Tudo isso, vereadora Georgia, eu concordo com Vossa Excelência. Agora, o que eu não posso concordar é que nós não tivemos a oportunidade de estudar. O projeto veio agora. Mas o projeto já estava lá em curso desde 2019. Estava no Poder Executivo. Eu não tenho que ficar indo todo dia lá bater na porta do Poder Executivo para perguntar o que eles estão fazendo lá. Eu tenho que me manifestar quando o projeto vem para cá. Não tive tempo nem oportunidade de estudar o projeto, porque o projeto veio goela abaixo. E veio com um vício que antecede o seu conteúdo, que é um vício de forma, porque ele não traz no corpo da lei quais são as competências dos cargos em comissão que estão sendo criados. Pior do que isso, se é um órgão técnico, se é um setor técnico, eu preciso saber da qualificação e da capacitação de quem vai exercer essas funções. Eu preciso fazer isso mediante um concurso público. É o princípio da licitação que está dentro da Constituição. Licitar significa contratar mediante alguns requisitos. Neste caso, quer me parecer que o requisito mais importante é qualificação técnica, capacitação técnica. E vou dizer para vocês, todos, senhores vereadores, com um salário de R$18 mil por mês, tem inscrição num concurso desse para ir a fila daqui a Ponta Grossa. Do jeito que está a crise nesse país, se permitir um concurso público com manifestação democrática, tem candidato aqui para a gente escolher o melhor do Brasil com um salário inicial desse. Não, a gente prefere fazer, sabe o quê? Cargo em comissão. Eu peço desculpas aqui, e do fundo do meu coração, e peço desculpas aos vereadores que pediram a parte aqui, mas o meu tempo se esgotou, eu não queria perder o fio da meada. Vereador Tico Kuzma, nós temos depois o encaminhamento, a gente pode se manifestar, mas eu quero dizer que, de minha parte, eu digo que não tenho que me convença quando alguém aqui, ou ninguém aqui consegue me explicar como é que nós vamos superar essa inconstitucionalidade do projeto. É disso só que eu gostaria de ouvir. Como é que a gente vai superar a inconstitucionalidade? Se alguém me convencer que o projeto é constitucional, eu sou até capaz de mudar de opinião. Muito obrigado, devolvo a palavra. Tempo esgotado para Vossa Excelência. Temos vereadores inscritos. Vereador Indiara Barbosa, por gentileza, queira usar a tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto.
Obrigada, presidente Tito Zeglin. Eu pretendo ser breve, mas, ao mesmo tempo, se os vereadores que estavam inscritos para fazer a parte quiserem participar da discussão também, fiquem à vontade. Nós fomos até o IPUC na sexta-feira, inclusive, desmarcamos compromissos já agendados, porque foi uma reunião convocada aí pelo vereador Tico Kuzma com pouca antecedência, mas, assim mesmo, nos esforçamos para estar lá e conhecer o projeto e entender. Até inicialmente, quando a gente viu o projeto, o meu primeiro pensamento foi: agora, por causa desse negócio de cidade inteligente, resolveram criar um hipervisor urbano, cidade inteligente e tal, mas não, A gente viu que esse projeto já estava previsto no PPA da Prefeitura, e como foi apresentado aqui pelo vereador Tico, que, inclusive, parabenizo, tá, vereador, que o senhor fez toda a apresentação aqui, que foi feita para a gente lá no IPUC, então, mas até aqui nos slides está escrito que o projeto está já em fase de planejamento desde 2019. Então, ou seja, não é alguma coisa nova que resolveram fazer, de repente, sem planejamento. Não. Existe um planejamento. E, inclusive, o projeto trata de inteligência artificial, de tecnologia, de tornar, tem como objetivo tornar a cidade mais inteligente. Mas o que a gente questiona ainda é isso. A gente fala tanto de cidade inteligente e de inteligência, mas, às vezes, a gente não consegue se planejar para mandar o projeto com antecedência para a Câmara. E não é antecedência, precisamos de um ano, não, é simplesmente avaliar e seguir o trâmite normal das comissões, avaliar nas comissões, avaliar o impacto financeiro, enfim, fazer o trabalho normal que a gente precisa fazer. Então, de novo, a gente questiona isso. A Câmara não deveria ser subordinada à Prefeitura. A Câmara é um poder independente, vereadora Jorge? A gente deveria fazer um trabalho técnico independente e não ter essa facilidade de, se precisar, a gente manda urgente. A gente está mandando urgente porque a gente tem a base, então passa tudo. Não é assim. A gente se sente realmente desrespeitado com esse rito. Então, a gente entendeu o projeto pelo seu objetivo, por toda a estrutura, tudo que tem que ser feito. Inclusive, eu não ia entrar muito nesse mérito, mas até vou falar sobre a questão dos cargos. Também questionamos isso lá para o Jamur, secretário de Governo e presidente do IPUC, que estava lá na reunião, e questionamos isso, essa questão dos cargos. E, do nosso lado, nós entendemos que essa flexibilidade de contratação de pessoas para a área de tecnologia, para trabalhar nessa área, é importante. Então, até concordamos com essa questão da flexibilidade e também a flexibilidade para, se for o caso, demitir a pessoa, que quando é concursado é muito mais difícil, é muito mais travado o processo. Então, essa questão dos cargos nós até entendemos. E, inclusive, o que nós entendemos é que, mesmo sendo um cargo comissionado, é possível, sim, fazer um processo seletivo, definir critérios técnicos para a contratação, formalizar isso e também fazer um acompanhamento do trabalho, fazer avaliações de desempenho. Vereadora Jorge, a senhora já trabalhou também até na iniciativa privada e sabe que isso é feito. Então, sendo um cargo comissionado, é até mais fácil fazer isso e, inclusive, a gente recomenda que a Prefeitura faça isso para evitar problemas lá na frente. E a gente, como vereador, e nosso papel de fiscalizar, nós podemos questionar isso lá no ano que vem, na metade do ano que vem, para garantir que esse trabalho seja feito por pessoas realmente técnicas, da forma técnica e não política, como foi falado aqui. Então, acho que esse é um risco, mas que tem condições de ser tomadas providências para evitar isso. A Prefeitura tem total condições, o RH da Prefeitura tem total condições de fazer isso e deixar isso formalizado. Outro ponto que a gente alerta aqui é em relação à questão do percentual com despesa de pessoal. A gente já discutiu isso na época da discussão do plano de carreira. A Prefeitura estava chegando perto lá dos limites prudenciais. Agora, a gente aprovou anteriormente, discutiu um projeto que cria cargos, agora mais um,
e está vindo mais. Na segunda parte da ordem do dia tem regime de urgência, mais regime de urgência, vejam só, né? Mais, e que tem criação de novos cargos, que não podia na pandemia, que está sendo criado agora. Então, a gente recomenda que a Prefeitura e o RH da Prefeitura façam esses cálculos para ter certeza que não vai atingir, não vai superar o limite prudencial da despesa com pessoal. E anexe ao projeto, apesar da urgência, da dificuldade da gente conferir isso, anexe esses cálculos, essas memórias de cálculo no projeto, para que a gente possa ter essa segurança, porque também é nosso papel aqui garantir isso, que a Prefeitura está seguindo o que determina a legislação e não vai ultrapassar esses limites. Então, diante de tudo isso, nós entendemos a parte técnica, entendemos que é um projeto que pode, sim, ser positivo para a cidade, pode trazer ganhos para a cidade. Concordamos com as ideias, né, essa questão de trazer mais tecnologia, mais inteligência para a cidade, mas ainda reclamamos aqui, pelo menos isso nós temos direito, né, vereador Mauro Bobardi, de reclamar em relação à questão da urgência e alertar a Prefeitura que a gente pede respeito para que a gente possa cumprir o nosso papel de vereador, de fiscalizar, de olhar, de analisar os projetos da forma como a gente deve fazer. Tá? Então, nós votaremos favorável ao projeto pela questão técnica, mas discordamos dessa forma de trabalho de mandar regime de urgência, que ainda, pelo que a gente está vendo aí no SPL, todo dia sendo protocolados novos projetos, parece que vai vir mais atropelo nas próximas semanas, né, vereador Tito? Se vier, a gente vai continuar reclamando, né? A gente vai continuar reclamando, chiando, porque não está correto isso, a Câmara tem que ser independente da Prefeitura e a gente tem que ter as condições para fazer os nossos trabalhos. Além das sessões aqui, cada vereador tem as suas agendas, tem os seus compromissos, e agora a gente vai ter que desmarcar tudo que a gente tem para atender a Prefeitura, para entender os projetos, para poder ter segurança na hora de votar. Então, pedimos novamente para isso, para que a gente tenha condições de fazer o nosso trabalho da forma correta. Obrigada, presidente Tito Zeglin. Presidente Marcelo Fachinello, desculpa, obrigado, não vi. Eu estava aqui atrás conversando com a assessoria, vereador Tito Zeglin, constituído na posição de vice-presidente, também tem todo o caminho para seguir a nossa sessão. Mas obrigado, vereador Indiara Barbosa. Seguimos com o próximo vereador inscrito para a discussão, o vereador Serginho do Posto, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu acho que é importante a gente tirar a emoção quando a gente sobe essa tribuna. Muitas vezes eu fiz discussões aqui até no calor da emoção e às vezes a gente esquece de ler o projeto. Eu acho que foi falado algumas coisas aqui que eu acho que é importante entender, e eu vou colocar 3 passos aqui da minha fala que eu acho que dar uma clareza. Nós estamos falando de um projeto que altera a Lei 7.671. Nós estamos alterando uma lei vigente desde 1991, que trata-se da reorganização funcional administrativa do município de Curitiba. Não há nada de inconstitucional nessa linha. Até peço desculpas ao professor Dalton, que eu acho que é muito preparado e professor de Direito Administrativo. Não tem constitucionalidade na lei. A lei está prevendo que cada vez que o município quiser suprir a organização organizacional, ela manda para a Câmara e a Câmara faz a sua aprovação ou não. Mas voltando a essa primeira fala, é importante nós dizermos aqui aos colegas, e eu acho que todos os vereadores aqui, após 3 anos, já entendeu o que é o regimento interno. O regimento interno, ele prevê mecanismos legislativos em que, ora, ele pode ser colocado para funcionar. Eu falo isso porque eu consignei minha assinatura a esse regime de urgência e certas coisas, para eu assinar, eu tenho que estar convicto. E nesse dispositivo que está dentro do nosso regimento interno, ele prevê o regime de urgência. O regime de urgência, lamento aos colegas, é um período em que tem que ser acelerado para estudar a matéria e entender o que está proposto aqui.
O regime de urgência é isso, é o instrumento legislativo que, a qualquer hora, ou por iniciativa do Executivo, ou por iniciativa do Legislativo, os vereadores, coletando as assinaturas possíveis, colocam-se em regime de urgência. Qualquer matéria, com exceções daquelas leis complementares. Então, nós temos que ter primeiro esse entendimento, porque senão fica assim um jogo muito pesado. Ah, mas o vereador assinou e não leu. E outra coisa, nós estamos fazendo essa leitura da lei. Junto com a lei está a mensagem. São coisas distintas. São as mesmas coisas, mas são distintas. O que nós estamos fazendo é alterando a lei. E no corpo da lei, a mensagem, ela trata-se da criação do hipervisor urbano. É isso. Então, nós temos que ter a clareza que a lei está tratando apenas de um artigo, com a criação de 5 incisos, e que vai alterar uma lei vigente, constitucional, legal. Digo vigente, constitucional e legal, por quê? Se não fosse legal, e nos 2 subsequentes. E está aqui o impacto de onde tem uma previsão para 23 de 4 milhões, 24, 4 e 600, despesas de 5 milhões e 700, e para 25, 5 e 900. O primeiro impacto é 1 milhão e 300. Nós teremos o impacto de 5.724 e 25, 5.940. Então, esse aqui, ele está atendendo à lei de responsabilidade fiscal anexado ao projeto. Esse é o projeto. Então, nós estamos falando do projeto. A estrutura organizacional e que esses cargos pretendem realizar, que é a estrutura desse previsão urbana, aí é um outro momento. E aí eu concordo que esta casa, ela também tem que fazer a lição de casa. Que após implementado qualquer programa no município de Curitiba, passa pela supervisão também desta Câmara Municipal. Desde a nomeação até qualquer processo de licitação para compra de equipamento e etc. Esta é uma fase permanente aqui nesta casa. Deveria ser e deve ser. Então, é importante ter esse entendimento também das coisas. E a forma que ele vai ser aplicado, esses dispositivos, pode ser regulamentado também por um decreto ou por uma portaria interna do IPUC, que vai elencar todas as atribuições desta iniciativa do hipervisor urbano. Então, é importante a gente deixar as coisas assim bem claras, até para que quem está nos ouvindo e está acompanhando entenda. É um projeto que trata-se de criação de cargos para desempenhar uma função dentro de um programa, pode ser chamado de programa, ou dentro da organização estrutural do IPUC, Instituto de Planejamento Urbano, que farão com que tudo que foi apresentado aqui pelo líder possa ser realizado dentro da discricionalidade desse hipervisão urbano. Então, a gente tem que ter essa clareza, esse entendimento. Então, eu acredito que os vereadores que assinaram em conjunto esse regime de urgência, primeiro, não deixou de observar a inconstitucionalidade que foi dita aqui. Pelo contrário, é um regime utilizado, esses regimentos internos, eles estão em vários colegiados, seja ele no legislativo, seja ele em órgãos e controles, em cortes judiciais, inclusive, que são esses mecanismos, e é o regime que nós aplicamos aqui hoje. Então, não tem nada errado em relação a esta questão de apresentar um projeto dessa natureza. Então, isso é importante passar para a população que nos assiste, a clareza do instrumento legislativo, está dentro do regimento interno, que é um mecanismo em que você pode acelerar uma iniciativa, seja ela a proposição de lei. Eu agora, particularmente, tenho uma visão bem diferente em relação a um substitutivo geral. Pois o substitutivo geral de um projeto, ele chega aqui, apresentado 10 minutos antes, ele é protocolado, e às vezes ele altera
totalmente a intenção do que foi discutido por 2 anos nas comissões, um projeto. Ou seja, a espinha dorsal do projeto é totalmente desconfigurada e passa despercebido aqui, muitas vezes, pelo plenário, aprovando esse instrumento. E não foi discutido nada, não foi protocolado com 3 dias antes, para que desse esse tempo de análise. O substitutivo chega aqui, os vereadores têm que correr com as suas assessorias para terem acesso ao sistema, e aí fazer uma análise rápida e entender que aquele substitutivo, sim, coisas bem diferentes do que a gente está votando aqui. Eu me preocupo mais com os substitutivos gerais que chegam do que um projeto de regime de urgência. Aí, assim, se você está dentro de um jogo, você está dentro de uma casa legislativa, e ele tem um regime de urgência, eu acho que a gente também tem que se preparar para qualquer momento essas ações podem estar em curso aqui dentro. Como também nós temos que nos preparar quando há uma convocação urgente pelo presidente da casa, para que esse legislativo seja convocado para deliberar sobre uma matéria. Então, esse entendimento, não quero fugir do que está sendo discutido do projeto, porque aqui se distanciou muito do projeto. O projeto, é claro, ele tem um artigo, e esse artigo é uma alteração de uma lei vigente que está dentro da estrutura organizacional do município de Curitiba. Então, essa clareza, eu acho que é importante a gente ter. Eu acredito que todos os vereadores aqui têm as suas convicções e o entendimento ao aprovar um projeto, mas em alguns momentos eu acho que, como eu disse, a gente tem que tirar a emoção para subir nessa tribuna e discutir o projeto. E não foi dito, muito pouco foi falado sobre o projeto. Então, eu acredito que nós estamos numa discussão, num projeto de regime de urgência, constitucional, legal, um mecanismo totalmente regimental. Eu repito isso, esses mecanismos ele tem nas casas de leis e também tem em vários órgãos de poderes judicial, poder de controle de contas, que é um mecanismo para dar celeridade e fluxo a um projeto que chega dessa natureza. Então, quanto ao projeto, a análise do projeto, no meu ponto de vista, o impacto está projetado aqui para este ano, que será implementado, e para os 2 próximos anos, que é um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Estaria errado se não viesse. Como nós já tivemos casos aqui, que eu vim a essa tribuna, questionei, por iniciativa, inclusive, desta casa, sem impacto, e foram aprovados de forma unânime. Lamento. Então, é importante esse alerta, é uma forma que eu analiso todos os projetos que chegam nesta casa, e quero deixar esta reflexão para vossas excelências, talvez se aterem mais ao que está sendo discutido. O projeto está sendo discutido, é isso. O projeto é isso. No corpo do projeto vem a mensagem que será a finalidade dessas contratações. A parte do vereador Erivelto Oliveira. Isso não impede que esta Câmara, a partir daqui, faça a ferição e a fiscalização, como é nosso dever, de qualquer programa que existe dentro do município de Curitiba. O vereador ele tem livre acesso a qualquer secretaria, a qualquer equipamento público do município. Isso, dentro da nossa representatividade, é constitucional. Então, fica muito... É muito importante que a gente também dê esse acompanhamento ao dia a dia da cidade, dentro da administração e dentro das ações no município. Eu passo a palavra com muito prazer ao vereador Erivelto Oliveira. Vereador. Obrigado, vereador Serginho. Uma fala bem rápida, não sei se o vereador Dalton Borba está acompanhando a sessão, mas o senhor fez uma fala muito precisa, muito cirúrgica. Eu acho que todas as vezes que nós temos discussão na Câmara sobre regime de urgência, é sempre o mesmo posicionamento, sempre a mesma reclamação. E, como o senhor mesmo disse, o regime de urgência ele é apoiado porque ele tem as assinaturas, porque existe uma base que concorda com esse regime de urgência. Então, muitas vezes nós discutimos aqui, está certo, todos os vereadores têm o direito de discutir, de protestar, enfim,
mas ficam, né, falando da quadratura do círculo, uma coisa que não vai levar a nada. Então, só gostaria de parabenizá-lo pela sua fala. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu vejo que o senhor coloca sempre algumas observações importantes. E vou dizer a todos os vereadores, eu já tive a oportunidade de conviver com 3 gestões do Executivo, e todos, independente da cor partidária e da bandeira partidária, utilizaram esse instrumento de regime de urgência. Ora enviada pelo Executivo, ora solicitada ao líder do governo, a base do governo para que dê trâmite a essas matérias. Agora, também é uma questão de governabilidade. Eu acho que todos os governos, ele cria-se essa base pela sua governabilidade. A partir do momento que você tem essa possibilidade, muitas ações, elas têm uma celeridade, muitas ações no processo legislativo e também ações que vão impactar dentro da administração, com esse instrumento. Então, fica aqui essa observação, e eu quis tirar muita emoção desta minha fala, porque em alguns momentos a gente observa isso, e não foi isso que nós estamos discutindo, nós estamos discutindo uma alteração numa lei vigente, era isso. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Serginho do Poço. Ainda em discussão, projeto para discutir, inscrita a vereadora professora Josete com a palavra. Senhor presidente, demais presentes, eu só gostaria de colocar uma questão, porque também, às vezes, existe um posicionamento que tenta colocar a oposição, os independentes, como um grupo que faz oposição irresponsável e que não tem compromisso com debate, com a aprovação de leis que são importantes aqui na casa. Eu gostaria de dizer vou fazer uma observação bem pontual. Legalidade não significa moralidade. Então, não é ilegal. Nós jamais afirmamos aqui que regime de urgência é ilegal. Ele é um instrumento importante, inclusive. Só que quando ele é utilizado de forma indiscriminada, ele banaliza e desrespeita a autonomia dessa casa. Então, é nesse sentido que nós sempre nos colocamos aqui. Já houve situações onde nós votamos favoravelmente, mas que eram situações que realmente exigiam, né, essa aprovação rápida. Então, é nesse sentido que eu estou me reportando no início da minha fala, porque nós jamais aqui acusamos vereadores de votar de forma ilegal e de apresentar de forma ilegal ou antirregimental um requerimento de regime de urgência. Mas nos parece, e tenho quase certeza, vou fazer um levantamento, não vou colocar toda a certeza aqui, porque eu não quero ser desleal, né, nem falar... trazer nenhuma informação equivocada, mas me permito dizer que essa gestão do prefeito Rafael Greca trouxe em vários momentos regimes de urgência. E até onde eu me lembro, acho que é a gestão que mais pautou regime de urgências. Mas vamos fazer o levantamento aqui para que eu não
né, cometa nenhuma atitude leviana. Mas partindo para o projeto, minha assessoria esteve presente na apresentação do secretário Jamuri, presidente do IPUC, que foi uma apresentação importante, e eu acho que nos trouxe alguns elementos importantes, né? E nesse sentido, nas questões centrais, nos parece que é um projeto positivo, mas, como nós já dissemos aqui, não houve tempo para uma avaliação, né, mais detalhada. Temos, neste projeto, a criação de 26 cargos comissionados. Até onde o secretário nos colocou, fez algumas afirmações em relação à criação de cargos em comissão, nos parece, num primeiro momento, pertinentes. Nós só vamos ter a certeza disso ao longo do tempo, né? Mas nos parece pertinente no sentido de trazer a questão, né, da atualização na área de TI, e realmente é muito dinâmico, e que nós teremos a exigência de um conhecimento bastante diversificado na área, né, que talvez um servidor de carreira, né, nas condições de trabalho, porque eu acho que aí nós temos que falar em condições de trabalho e nos instrumentos, né, que são necessários para que os servidores tenham, né, formação permanente e possam estar acompanhando mesmo toda a evolução, né, na área de tecnologia da informação. Então, num primeiro momento, nos pareceu razoável a criação desses cargos, mas, como eu disse, nós não tivemos tempo até para avaliar isso, né, de uma forma mais adequada. Só peço licença, vereador professor José, porque eu vou fazer um requerimento ao presidente de prorrogação da sessão. Pois não. Vereador Tico Kuzma, com a palavra para formular o requerimento. Prorrogação da sessão por mais 30 minutos. 30 minutos. Coloque em deliberação do plenário. Pedido do vereador Tico Kuzma. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado. Mais 30 minutos de sessão. Com a palavra, a vereadora professora Josete. Então, nesse sentido, nós temos que acompanhar, lógico, né? Nós sabemos que o projeto será aprovado pela maioria, né? E que vai se transformar numa lei, e nós teremos que acompanhar isso ao longo do tempo para realmente verificar se haveria necessidade ou não da criação de cargos em comissão. Já foi dito aqui, tanto pelo líder como por outros vereadores, que é uma alteração de uma lei, obviamente nós sabemos disso. Eu sou servidora de carreira desde 85, e nós, inclusive, acompanhamos a reforma administrativa realizada na gestão do ex-prefeito Jaime Lerner, e que criou a Lei 7671, em 1991, a qual nós temos N críticas, porque eu acho que ela, de fato, não contemplou, uma estrutura adequada para o município de Curitiba, e, inclusive, levou a muitas perdas de diversas categorias no momento de aprovação desta lei. Inclusive, ao longo do tempo, nós conseguimos alterá-la, porque, à época, foi criada uma única carreira, não levando em consideração as especificidades de determinados profissionais, que exigem um diferencial em termos de plano de carreira, como é a questão de médicos, a questão de assistentes sociais, a questão de professoras, professores, enfim. Então, acho que é uma lei que já está obsoleta também, deveria ser atualizada. Mas é uma alteração que, como eu disse, nós teremos condição de avaliar melhor na aplicabilidade desta lei.
E vou parabenizar aqui, muito bem levantada a informação do vereador Dalton Borba em relação ao STF, né, que trouxe essa jurisprudência e que trata, né, justamente de cargos em comissão. Então, na linha D, né, agora me fugiu aqui, eu não anotei neste papelzinho, mas que diz respeito a uma decisão do STF. Então, as atribuições dos cargos em comissão, obriga, né, que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. Então, acho que esse é um vício bastante considerável, né, desta proposta que chega até nós em regime de urgência. Então, não estou convencida, a partir da fala do líder e de outros vereadores da base, de que a nossa legislação dá conta disso. Não dá, até porque, como eu disse, é uma legislação que está extremamente desatualizada, é uma legislação de 1991 e que realmente precisa ser revista. Então, nós, a princípio, não temos nada contra o mérito do projeto, tá? Mas temos várias dúvidas em relação a esses aspectos que eu já apontei e que considero bastante pertinentes. Então, mais uma vez, eu trago aqui a nossa preocupação e, de fato, essa ferramenta, né, do hipervisor está prevista no PPA, mas ela não está no projeto da Lei Orçamentária Anual. E gostaria até que o líder pudesse trazer para nós em que ação, qual a rubrica, qual o código em que isso está previsto, porque ele não está nítido. Não existe nenhum item lá que trata da questão da implantação, né, desse sistema, que é importante, eu julgo importante. A cidade tem que ser planejada, as políticas públicas integradas, então, eu considero uma ferramenta importante, com exceção do que a própria vereadora Georgia aqui apontou, né? Nós também temos muitas críticas à muralha digital. A vereadora Carol D'Artora trouxe um projeto a essa casa que trazia, né, várias questões de restrição ao reconhecimento facial e como isso pode ser perigoso como uma ferramenta de controle, e que numa sociedade onde o racismo estrutural está tão presente, né, isso pode trazer, né, inúmeros prejuízos, né, à população negra. Então, esse é um aspecto que a gente não concorda. Mas em relação à integração, né, de todos os sistemas, uma política articulada, nós julgamos que é bastante pertinente, né? Então, não nos colocamos aqui contrários ao mérito de forma geral, mas temos várias observações e dúvidas em relação à proposta do Executivo. E se era um debate que já estava sendo realizado há anos, né, pelo IPUC, por que chegar nesse momento dessa forma atropelada? É isso que nós estamos questionando, né? Isso poderia ter sido encaminhado, né, de forma bastante antecipada. E não veria prejuízo, por exemplo,
num regime de urgência do Executivo. Nós teríamos 45 dias para debater, estudar. Óbvio, teria que acelerar a tramitação desse projeto nas comissões da Casa, diante dos prazos que nós temos, né, que são prazos importantes para a discussão e para o aprofundamento em cada comissão, mas que, num projeto de relevância como esse, seria possível ter um parecer da Projúris e ter reunião das comissões, inclusive já fizemos isso em outros momentos aqui, através de acordo entre as lideranças, reuniões conjuntas, inclusive, de comissões, para agilizar o projeto e para que ele pudesse ser aprovado ainda este ano. Então, retomo essa questão da indicação no projeto da Lei Orçamentária Anual, de qual o código que diz respeito a essa ação, né, da implantação do hipervisor, para que nós também possamos acompanhar. O orçamento, às vezes, é bastante genérico e a gente não consegue identificar essas ações. Então, é uma solicitação que eu faço ao líder do prefeito. Então, seria isso. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Encerrada a discussão, passamos, então, à votação. Vamos para o encaminhamento da matéria. Não há vereadores inscritos para encaminhar. Vereador professor Euler, se inscreve para encaminhar. Com a palavra, 5 minutos para encaminhamento do voto. Obrigado, senhor presidente. Bom, muito boa e pertinente a discussão hoje aqui em plenário. E eu queria dividir o meu encaminhamento em duas partes. A gente, quando analisa um projeto aqui, a gente analisa basicamente duas coisas, e vale para tantas outras da nossa vida, que é a questão de forma e conteúdo. E eu não tenho dúvida absoluta nenhuma que a questão do conteúdo, do chamado hipervisor, eu acho que a questão do conteúdo é ótimo. Nós temos aí um projeto que é revolucionário, um projeto visionário, eu diria mais, um projeto necessário. É realmente algo inovador. Eu, particularmente, tenho um grande apreço à inovação e acho que o monitoramento de diversas variáveis do município é algo fundamental. É comum dizer na administração de empresas, mas vale também para a administração pública, que você só consegue melhorar aquilo que você consegue medir. A partir do momento que você consegue fazer mensuração de variáveis, obter dados, a partir disso você tem como traçar estratégias para melhorar, seja no caso ali o serviço público. Então imagina você obter informações antecipadas a respeito do clima, isso, ter todo o monitoramento, a análise dos dados e conseguir tomar providências antecipadas para evitar uma catástrofe. Imagina, é sensacional, isso é fundamental para o município. Vale para os alagamentos, vale também para as questões de saúde, na educação, como tantas aí que o vereador Tico Kuzma apontou na sua explanação. Essa integração de um sistema de monitoramento realmente trará para a cidade de Curitiba um grande ganho. Então, na questão do conteúdo, eu concordo com tudo, relacionado à questão aí do hipervisor. Mas nós temos uma outra parte a ser analisada, que é a parte da forma. E aí eu julgo que realmente é inadequada, mais uma vez, a forma do regime de urgência. Mas é, obviamente, um instrumento legal, como já foi dito aqui. Então, eu não discordo que os vereadores peçam regime de urgência. Está realmente dentro do nosso regimento, há esse direito, o que não quer dizer que eu concorde com o regime de urgência. Então, os vereadores podem pedir o chamado regime de urgência do Legislativo, mas eu, particularmente, faria até uma sugestão nesse caso, como a vereadora professora Josete mencionou agora também. Por que não o regime de urgência do Executivo? Que traria um prazo aí de 45 dias, podendo passar pela CCJ, porque há, por exemplo, nesse caso,
algo importante que o vereador Dalton Borba suscitou, né? A Projuris levantou a questão de uma inconstitucionalidade. O vereador Dalton Borba, que é professor de Direito Constitucional, concorda com isso. Há vereadores, como, por exemplo, o Serginho do Posto, que falou, não, na minha opinião, não há a inconstitucionalidade. Então, o debate não seria mais produtivo para cada uma das partes colocar o seu ponto de vista e se chegar melhor a um consenso? Eu creio que sim. E se o regime de urgência fosse do Executivo e não do Legislativo, teria-se um tempo não gigantesco de tramitação, como é o processo normal, mas teria um tempo razoável para que essa discussão amadurecesse, né, e desse a todos os vereadores uma melhor chance de ter aí a sua própria opinião mais embasada, né, mais discutida. Afinal, a Câmara Municipal de Curitiba é o local efetivo de todos os debates das coisas importantes da cidade, e essa é muito importante, né? O sistema aí do hipervisor, como eu disse, é revolucionário, inovador, e não se aprende ou não se entende tudo a respeito de algo inovador com alguns poucos dias. E como eu penso que só dá para votar a favor de um projeto quando eu concordo com a sua forma e também com o conteúdo, não dá para concordar parcialmente, né? Para ser a favor de algo, você tem que concordar plenamente com aquilo. Então, por concordar com o conteúdo, mas discordar da forma, eu encaminho o voto contrário com um certo pesar, porque eu realmente gostaria de estar votando a favor dessa inovação para o município. Mas deixo claro, não voto contra 30 segundos. Realmente o hipervisor, não. Eu voto contra a forma como isso foi encaminhado à Câmara Municipal de Curitiba. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador professor Euler. Para encaminhar o voto, vereadora Georgia Prates, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que vale também ainda pontuar algumas questões que foram ditas aqui. Eu gostaria até de pedir, não sei se é possível, para que mostrasse quem está aqui agora acompanhando a discussão, porque daqui a pouco é só qual é a orientação, sim ou não, e acabou. Mas é muito importante que a gente faça essa discussão aqui, que a gente acompanhe, escute e a gente possa ter autonomia para votar, embora, né, essas considerações feitas por vários vereadores aqui é muito importante sobre o pouco tempo que a gente tem até para poder decidir com coerência sobre as coisas. Mas aí vale dizer sobre essa questão da criação dos cargos, né, de comissão, como mencionou aí o vereador Serginho. A questão é, está criando cargo de comissões para quê? A criação de cargos é para viabilizar a prestação de determinado serviço, mas que serviço é esse? Qual é a finalidade do cargo? E isso cabe sim como objeto de discussão. Eu discordo completamente que não. Até porque eu achei que a pandemia poderia oferecer para todas as pessoas da população alguns ensinamentos, né? Alguns deles dizem respeito principalmente àquilo que, quando chega até nós, vale como discussão ou não. E aí, quando a gente está falando sobre questões dentro do próprio sistema de monitoramento, que já são importantes de serem consideradas, nós não podemos levantar aqui e dizer, ó, que programa bom, tudo é perfeito, porque não é. Não é. E chega até a ser irônico a gente pensar que sim. Se estamos apontando que dentro do sistema, por exemplo, da muralha, existe um erro ali em que as pessoas negras são identificadas à revelia, essas pessoas acabam sendo punidas por coisas que não fizeram. E isso já é um erro, isso já é algo que devemos considerar. Então, o mérito deve ser discutido sim, porque quem são as pessoas que vão estar ali para fazer a monitoração? Por que nós não podemos, então, especificar quais serão as atribuições dessas pessoas para a gente poder tomar a decisão aqui? Porque nós estamos falando de questões importantes, sim, e que compete à vida de toda a população. E por que a população também não pode participar dessas discussões? Porque eu não posso desconsiderar a emoção de uma mãe preta que tem o seu filho preso injustamente por ter sido identificado por um sistema tecnológico que não faz uma identificação correta. E aí nós temos que trazer isso para o debate, sim. Não podemos ignorar a emoção de uma mãe preta. Não podemos ignorar que aí a emoção é algo que nós deveríamos estar aqui agora debatendo, porque compete, sim, a um serviço que nós estamos também apoiando que venha a ter. E aí também vale dizer que, se esses cargos têm competência, eles devem estar descritos. E por que não está? Por que nós vamos, de novo, à revelia, votar apressadamente algo que deve, sim, ter uma discussão pública? Como foi dito pela vereadora Indiara aqui, nós somos vereadores, nós fazemos uma fiscalização desse trabalho. E se nós não estamos podendo fazer, o que é que nós estamos fazendo aqui? Ganhando dinheiro público. E aí, cegamente, aqui, obedecendo ao que diz o líder da base.
sim ou não. Que trabalho fácil, mas não é para isso que nós estamos aqui. Então, sim, vale considerar que a gente tem, sim, problemas específicos nesse trabalho, nesse serviço, que é prestado à população, que diz respeito à monitoração da vida da população, e não é só sobre se foi atendido aqui, se foi atendido ali. Tem muitas outras questões envolvidas ali, e que nós deveríamos, sim, debater aqui, porque compete, sim, a criação desses cargos que estão sendo propostos aqui agora. Então, de fato, não é algo absurdo a gente fazer a unificação, a gente propor melhorias e até mesmo avanços, porque nós estamos numa era tecnológica, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Porque trata-se de vida de pessoas que não estão aqui para se defender, mas sim colocaram pessoas aqui para fazer isso. E é o que nós deveríamos estar fazendo. Vou me abster, porque justamente não é por ser contra o projeto, mas sim porque nós precisamos ter objetividade e transparência desse processo, e, de novo, no atropelamento isso não é possível. E nós não estamos aqui, como já disse várias vezes as vereadoras do Novo, para trabalhar como cartório da Prefeitura. Nós temos outras funções e nós devemos cumpri-las. Então, de novo, indico aí um encaminhamento para que se abstenham e que a gente possa, sim, discutir isso com mais seriedade. Obrigado. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Encerrados os encaminhamentos, vamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Alexandre Leprevô, Ezequias Barros, Pierre Petruziello, Salles do Fazendim e Sargento Tânia Guerreiro. Encerrada a votação, 31 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 23 votos sim, 3 votos não, 5 abstenções. Aprovado o projeto. Não há vereadores inscritos para a justificativa de voto.